Segunda-feira é o dia da nossa coluna sobre emprego e hoje a gente vai falar sobre as oportunidades para quem quer trabalhar em casa, abrindo o próprio negócio. Existem muitas vantagens, entre elas, claro, ficar mais perto da família, mas nem todos os empreendimentos são indicados para funcionar dentro ou ao lado de casa. Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto é o gerente do Sebrae, Francisco Marins, responsável pela área de educação e cultura empreendedora. Bom dia, Francisco, que bom você estar aqui para dar essas dicas para quem quer abrir um negócio em casa. Está crescendo o número de pessoas com essa intenção de abrir um negócio, trabalhar dentro de casa? Não tenha dúvida. Um dos motivos tem a ver com o que vocês acabaram de mostrar, que é a questão do engarrafamento, né? Tem gente claro, que... porque aí não precisa. Já está em casa, já começa a trabalhar sem perder tempo no trânsito. E a administração do tempo hoje é muito importante no seu próprio negócio, né? Mas assim, muitas pessoas buscam essa alternativa, né, de trabalhar em casa, tem as suas vantagens, lógico, mas está perto da família, porém não pode confundir o seu dia a dia da família com a administração do seu próprio negócio. Claro. Porque senão você acaba perdendo tempo, né, fazendo todas as suas atividades de casa e não aproveita para faturar. Qual o perfil das pessoas que preferem trabalhar em casa? Bem, normalmente o perfil, em primeiro lugar, são as mulheres, né? Você tem muita, né, as mulheres buscam esse tipo de alternativa para poder... Para poder ter tempo também de ficar de olho na família, às vezes tem filho pequeno, não tem com quem deixar, né? É verdade. E assim, as mulheres têm uma influência muito grande nesse mercado. Outro perfil, os homens têm essa questão dos autônomos, né? Porque vê nessa oportunidade uma situação para poder gerar sua renda. Porém, as duas situações têm que se capacitar, tem que buscar informação, porque senão acaba ficando numa zona de conforto, o mercado está aí, as mudanças também, e a pessoa precisa estar enxergando. Claro, todo mundo tem que se profissionalizar, não tem jeito, mesmo trabalhando em casa. A repórter Cristina Frazão, da Inter TV, conversou com algumas pessoas em Rio das Ostras que fizeram a opção por trabalhar em casa. E ela conta pra gente as vantagens e as dificuldades de manter esse tipo de negócio. Vamos ver. A cabeleireira Rosângela não precisa ir muito longe para chegar no trabalho. O salão fica no quintal de casa. Há 3 anos montou o próprio negócio e conseguiu fugir do estresse. Eu trabalhava em Macaé e tinha aquele desgaste de transporte e tudo. Então aqui ficou bem melhor mesmo para mim. Adaptar o lar ao ambiente de trabalho é uma tendência de mercado, avalia esta analista de negócios do Sebrae. Uma alternativa prática e econômica para quem quer começar um empreendimento. Você não vai estar pagando um aluguel para estar com a sede da tua empresa. Um outro aspecto em redução de custo é a questão do deslocamento, ele vai ter uma economia de combustível ou de passagem e até com alimentação. Você come em casa, você come melhor e você gasta menos também. E aí isso vai implicar diretamente no aumento da qualidade de vida do empresário. Pedro decidiu unir vários negócios em um lugar só. Montou um restaurante na frente do terreno. Os clientes são atendidos na varanda e na garagem. Nos fundos, construiu 6 flats para aluguel e ainda transformou um dos quartos da casa em consultório de psicologia para a esposa dele. É prático, né? Muito. Eu tô com meu filho aqui do lado, né? Então a gente pode, ele tá dormindo, eu boto uma babá eletrônica aqui, posso ouvi-lo e dar um toque para alguém lá dentro, dar uma olhada nele. Ele tá brincando nos intervalos até entre um atendimento e outro, eu posso vê-lo, dar um beijo. Então, essa proximidade, assim, é muito boa, é muito tranquila. Os negócios mudaram completamente a rotina do casal. Eles puderam conciliar os horários. De manhã, Tânia faz os atendimentos e à noite, Pedro fica no restaurante. Olá, meu amor. Fechamos o restaurante, tá? Mas fica quase impossível não levar o trabalho para casa. E esse é um grande desafio. A recomendação dos especialistas é tentar criar uma rotina, saber quando é hora de deixar o trabalho de lado e se dedicar à família. E nunca misturar o orçamento familiar com o dos negócios. Se você não fizer isso, você não vai saber analisar o teu negócio. E aí você não vai perceber, o negócio pode estar indo bem, você está com muita despesa pessoal e isso fazer com que o negócio pareça que seja ruim e que não é. Mas a analista do Sebrae alerta ainda. Alguns empreendimentos costumam não dar certo quando funcionam em casa. O que diz respeito ao comércio varejista não é recomendado em alguns casos.
especialmente em relação à compra feminina, assim. A gente que é mulher, a gente compra muito por impulso. Então, você está andando num centro comercial, passar por uma vitrine com um produto que te interessa, o mais difícil é entrar na loja, né? Depois que você entra, é muito difícil você não comprar. Então, comércio varejista não é recomendado que seja na casa das pessoas. Agora, consultoria, prestação de serviços de maneira geral, especialmente na era da terceirização, não existem grandes restrições. Para Rosângela e Pedro, os negócios em casa deram certo, mas separar um do outro exige jogo de cintura. Diz o ditado que o trabalho é nossa segunda casa, aqui no seu caso. É a primeira e a segunda. Elas se misturam, não tem essa diferença não posso seguir esse ditado. Tem hora que é complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aqui e ali e a gente consegue, a gente como mulher brasileira, a gente consegue tudo, né? A gente só não consegue o que não quer. É verdade. Agora, dividir as contas, Francisco, esse é um ponto importante, porque quando os orçamentos se misturam, pode dar uma confusão danada. Verdade, tem a ver com o que eu estava falando ainda há pouco, né? Você tem que ter planejamento, mesmo trabalhando em casa. Imagina, você confunde o orçamento da sua empresa com o orçamento da sua casa e a gente dá muitas essas dicas para os empresários. Às vezes o empresário está lá, chega o filho e fala o seguinte: pai, me dá R$5 aí. Ele abre a caixa da padaria dele, do comércio dele e entrega lá. E não pode ser assim. E esse planejamento é extremamente necessário. E a presença da família também, né? Porque às vezes você está ali numa reunião de trabalho, numa conversa de trabalho, e chega a filha reclamando do irmão e tal, e esse limite deve ser difícil. Chega vizinho, toca a campainha, né? Um telefone que toca também, que às vezes você não tem nada a ver com o seu trabalho. Enfim, precisa ter uma organização para poder fazer o negócio certo. Como deve ser o planejamento? Para começar, quais são os primeiros passos? Bem, inclusive as atividades que passaram aí precisa buscar a questão da formalização, porque você sempre tem esse risco, né? Se você, imagina, bate uma fiscalização, não tem jeito, porque o seu comércio começa a volta, bate uma fiscalização, você precisa ter essa formalização. E na questão da formalização, você precisa saber a atividade, se aquela atividade pode realmente estar sendo desenvolvida dentro da sua casa. Num endereço residencial. Às vezes tem endereço que é só residencial, não pode ser comercial. Se a fiscalização bate e você não tem autorização, o que acontece? Tem sempre um prazo para a pessoa ir até a prefeitura para poder buscar essas informações para legalizar, né? Tem sempre esse espaço que a lei faculta ao empreendedor esse tipo de situação. E outra questão que a gente também estava falando, qual é o problema que você tem em casa. Assim como você começa qualquer negócio, precisa buscar informação. A colega estava falando em comércio varejista, não é vantagem montar em casa. E ela está correta. Não imagina, você monta um determinado tipo de negócio que não passa ninguém e você precisa ter um movimento. Que tipo de planejamento, que tipo de conta a pessoa deve fazer em casa ou de preparação ela deve fazer antes de abrir o negócio? Antes até da conta, tem que fazer a pesquisa. Né? O que é que está faltando? E como que é feita essa pesquisa? Pode ser feito, inclusive, sem buscar nenhum tipo de consultoria. Né? Você pode sair à rua, buscar, ver, olha, aqui está faltando isso, estou vendo que a comunidade está precisando disso. E assim, se eu tenho essa competência, se eu tenho a vontade de montar esse negócio... Dá uma andada pela rua, não tem manicure no bairro... Não tem um cabelo, não tem um salão, né? Antigamente tinha aquela questão... lembra da videolocadora? Montar a videolocadora na sua garagem, né? Porque todo mundo lá estava montando aquilo, a gente até só, calma, cuidado com essa febre. Então essa pesquisa informal é válida. O que você acha de montar um negócio, tá? Às vezes em reunião, tomar um cafezinho, pergunta e aí fica tranquilo. Muito obrigada, Francisco Marinho, gerente do Sebrae. Obrigada pelas informações que são preciosas para quem está querendo começar um negócio em casa. Obrigado a você pela oportunidade.